estaremos celebrando e cultuando ao Senhor aqui nessa casa, nesse templo tão bonito. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 23. Eu vou convidar você para a gente ler o Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ler só textos do Evangelho de Mateus. Pegue a sua Bíblia. Eu fiquei sabendo que durante essa quarentena tem muita Bíblia que está empoeirada. Misericórdia, né? Pegue essa Bíblia, limpa ela, abra no Evangelho de Mateus, fica com ela na mão aí e nós vamos juntos ler e meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23, está escrito assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta, faze a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto ele ainda está no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Queridos, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre o ide de Jesus. Alguns mandamentos que o Senhor Ele nos deu. O Evangelho de Mateus, nós encontramos pelo menos 5 desses mandamentos que eu gostaria de chamar de ide, ou vá, ou faça. Então eu gostaria de convidar você a gente pensar aqui em alguns tópicos e algumas coisas que Jesus nos mandou fazer. E com isso nós vamos relembrar, e relembrando, nós vamos aplicar isso na nossa vida. O primeiro ide que eu gostaria de convidá-los a uma reflexão é o ide e reconciliar. Jesus disse: se você vier trazer uma oferta, e aí te lembrares que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vá e se reconcilie primeiro com o seu irmão. Há um chamado no Evangelho, há um chamado na palavra de Deus, que nos convida à reconciliação, que nos convida a reatar laços quebrados, que nos convida a refazer algo que se perdeu com o caminho, com o tempo. Deus, Ele nos chama a uma reconciliação. Queridos, muitas vezes essas reconciliações, ela não é simples, ela acontece dentro de um âmbito de quebrantamento, ela acontece dentro de um lugar onde o nosso orgulho tem que ser lançado por terra. Mas o Senhor, Ele nos convida a reconciliar. Quando você lê o Evangelho, quando você lê as cartas de Paulo, principalmente no 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo. E a parte final do versículo ele diz: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. É preciso um passo de fé, é preciso um passo nosso para nos reconciliarmos, para reatar laço, para refazer famílias. Quantas pessoas estão brigadas nessa noite? Quantas pessoas estão afastadas por causa do orgulho? Talvez você me diga assim: mas a culpa não foi minha, a culpa daquela briga não foi minha, a culpa daquela discussão não foi minha. Queridos, o Senhor nos chama a reconciliar, nos chama agora a pegar o telefone, ligar para alguém, nos chama agora a pegar o WhatsApp e mandar um áudio, mandar um texto para alguém dizendo: me perdoa, me desculpa, eu preciso reatar com você, Deus falou no meu coração. A Bíblia nos ensina que quando depender de nós, temos que ter paz com todos os homens, paz com todas as pessoas. O primeiro ide de Jesus, a primeira reflexão é um chamado à reconciliação, um chamado a refazer os laços que se quebraram, um chamado a pedir perdão, a dizer: eu errei, a dizer: eu reconheço as
reconheço que falhei e eu preciso que você me perdoe, eu preciso reatar com você. Querido, se Deus está falando no seu coração, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus e reate laços, reconcilie. Esse é o ministério que Ele nos deu, o ministério da reconciliação. Número 2, segundo ide de Jesus. Se você está com a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 39, que é Mateus capítulo 5, verso 39, o segundo ide a segunda milha. Mateus capítulo 5, algumas Bíblias vai estar na mesma página ou na outra página, está escrito assim, Mateus capítulo 5, verso 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos, esse segundo ide de Jesus é um ide a segunda milha. Jesus nos ensinou que quando um servo faz só aquilo que lhe foi pedido, ele é inútil. O Senhor, Ele nos chama a fazer mais do que aquilo que nos foi dado, a fazer com mais excelência, a fazer com mais cuidado, a fazer com mais perfeição aquilo que nos foi entregue pelo Senhor. Ele está dizendo, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2, se te ferir a face direita, vira também a outra face, a face esquerda. Um grande teólogo muito famoso chamado John Stott. O John Stott, ele escreveu um livro chamado A Contracultura do Reino. E ele explica no seu livro, na sua dissertação, que o reino de Deus, ele vai na contracultura desse mundo. Nesse mundo nós aprendemos, se te bateu, bata também. Se te fez mal, faça mal também. Mas a contracultura do reino, a contracultura do evangelho nos leva na contramão de tudo isso. Às vezes a gente lê esse texto, é difícil para a gente pensar isso. Deixa eu tentar ilustrar para você o que Jesus estava falando. Os judeus viviam sob o domínio dos romanos na época de Jesus. Roma estava ali escravizando os judeus, estava dominando os judeus no âmbito político, social. Eles estavam comandando os judeus. Então era muito comum a seguinte situação: ia um judeu caminhando de um lugar para o outro. Quando ele estava chegando na cidade, lá estava um soldado romano que ia para onde ele estava vindo. O que o soldado romano fazia? Tirava a sua armadura pesada, colocava em cima das costas do judeu e dizia: leva para mim. Imagine só, você caminhou 2, 3 quilômetros, um soldado põe as suas armaduras e fala: vai comigo. Jesus estava dizendo para ele: se te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. Se te dá um tapa na cara, vira a outra cara. Queridos, mas preste atenção nisso. O que Jesus estava ensinando a eles é que a vida valia mais do que um desaforo. A vida deles era mais importante, porque as pessoas que retrucavam com aquele soldado romano, o soldado romano tirava a espada, cortava a cabeça deles e seguia a sua vida. A vida era mais importante que o orgulho naquele momento. Queridos, quantas pessoas perderam a vida porque são orgulhosas? É ou não é? Quantas vezes a gente já viu isso? Uma pessoa que reagiu a um assalto, uma pessoa que quis uma briga, que quis comprar uma briga. A Bíblia fala sobre isso, fala: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Não é verdade? Mais vale uma pessoa medrosa, viva, do que um corajoso morto. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Se for preciso, ande uma segunda milha. Se for para evitar uma confusão, uma briga, um desentendimento, se for para você evitar um mau testemunho, caminhe uma segunda milha, dê o rosto para bater,
caminha, leva um desaforo para casa, mas evita um mal maior para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Faça mais do que é pedido. Jesus não está nos ensinando, queridos, aqui como ele disse, se te pedir a capa, dá também a sua túnica. Jesus está nos ensinando a fazer aquilo que é preciso fazer para preservar a nossa vida, a nossa integridade física, para evitar um mal maior. Então, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, às vezes a gente olha, mas para que essa cerca? Para que esse impedimento? Não é uma cerca, não é um impedimento, é uma proteção de Deus para a gente, é um livramento de Deus para as nossas vidas. Então, o segundo item de Jesus é esse: vá, caminhe uma milha a mais, caminhe um pouco mais, faça um pouco mais. Número 3, Mateus capítulo 9. Eu queria que você em casa pegasse a Bíblia, como eu queria que você pegasse a Bíblia e você fosse marcando esses textos, e você fosse ler esses textos depois e meditar sobre isso, porque o nosso vídeo vai ficar disponível aí no YouTube. Você pode ver quantas vezes você quiser, marcando na sua Bíblia, pode fazer pergunta, pode mandar pergunta, o pastor Salmão está ali e vai responder tudo que você precisar. Mateus capítulo 9, versículo 13, terceiro item: ide e aprendei o que significa misericórdia. Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Jesus disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está nos ensinando sobre o significado de misericórdia. Misericórdia é uma palavra interessante, porque ela é uma junção de duas palavras: miser e córdia, ou cardia. Miser de miséria, e córdia ou cardia de coração. Então, misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, na miséria alheia. O que Jesus está nos ensinando aqui é algo que a gente deveria ter aprendido há muito tempo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós convivemos com pessoas o tempo todo. Não tem como nós não convivermos com as pessoas. E, queridos, pessoas são problemáticas, pessoas são chatas, pessoas são aborrecidas, pessoas às vezes nos tiram do sério. O que Jesus está nos ensinando é aprender misericórdia, o exercício da misericórdia. Nós precisamos de misericórdia todos os dias, para conviver com os nossos pares, para conviver com os nossos chefes, para conviver com os nossos funcionários, para conviver com a nossa igreja, com os nossos amigos. É um aprendizado constante do que é misericórdia. E misericórdia significa perdoar de novo, e 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 quantas vezes for preciso exercer a misericórdia, exercer o perdão, porque nós não estamos lidando o tempo todo com máquina, com computador, nós não estamos lidando o tempo todo com ferramentas, nós estamos lidando com pessoas, e quando você lidar com pessoas, você precisa o exercício da misericórdia, sempre e sempre e sempre. É o que Jesus está nos ensinando. Aprenda o que significa misericórdia. A misericórdia que Deus, Ele nos perdoa, como está no Mateus capítulo 6, assim como eu perdoo vocês, vocês também têm que perdoar. E é assim que nós vamos exercendo a misericórdia. Deus vai nos perdoando todos os dias, e a gente vai perdoando as pessoas também todos os dias, vai aprendendo o exercício da misericórdia, vai praticando a misericórdia, vai praticando a compaixão, vai praticando o perdão, vai praticando o amor. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Parece que ele sabe, parece não, é certeza, ele sabe o que ele está dizendo. Suportar as pessoas não é fácil, conviver com as pessoas não é fácil, é preciso aprender a misericórdia, é preciso suportar as pessoas em amor. Quarto e penúltimo item, o item de Jesus em Mateus capítulo 18, caminhe com a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 15, Mateus capítulo 18,
versículo 15, esse aqui é interessante. Ide e mostrai o erro. Mateus capítulo 18, versículo de número 15. Vamos ler. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não vos atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O nosso quarto id é o id e mostrar o erro. Jesus está nos ensinando, se você ver o seu irmão pecar, vai no Facebook, vai no Instagram e coloca lá para todo mundo ver. É isso que Jesus está ensinando? Não. Se você ver o seu irmão pecar, sai na cidade inteira falando dele, difamando, contando para todo mundo, fofoca. Não é isso que Jesus está ensinando. Se você ver o seu irmão pecar, vai lá na igreja matriz e manda anunciar lá, para todo mundo saber. Não, se você ver o seu irmão pecar, vá ter com ele e fala para ele, mostra para ele o erro. Queridos, isso é uma coisa difícil. Os líderes, as pessoas que estão em liderança, têm mais habilidade com essa questão, mas é uma questão difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você: os seus amigos não são aqueles que te batem nas costas e aplaudem tudo que você faz. Amigos verdadeiros são aqueles que também te mostram o seu erro. Um líder bom não é aquele líder bonzinho que te apoia em tudo, mas é um líder que chega para você e fala: aí, parou, já chega, está errado, isso aí não está em acordo com a palavra de Deus, isso aí não está batendo com a Bíblia, isso aí não está batendo com o testemunho de crente, isso aí não está correto. Vai, mostra o erro, vai, ensina que aquilo não está errado. É para você e é difícil, mas a Bíblia está nos mandando fazer isso. Vai ter com seu irmão, vem cá, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia aqui. Se for preciso, leva 1 ou 2, leva para a pessoa, fala, vamos trocar uma ideia aqui, está errado, isso não está correto, você está fazendo de maneira errada, a Bíblia ensina. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, uma coisa que eu tenho visto com frequência. A Bíblia diz assim, em Provérbios: até a bênção dada de manhã aos berros, ela se transforma em maldição. Existem pessoas que estão fazendo quase que correto, porque elas veem o erro, elas vão falar sobre o erro da pessoa, mas elas não têm um pingo de papa na língua, elas chegam gritando, mostrando. Querido, às vezes a gente precisa aprender com Jesus. Jesus, quando ele queria repreender, estava só ele, os discípulos, ele repreendia duro, mas com eles, em público, ele elogiava, lá na casa deles, ele corrigia. Às vezes o modo da gente falar com as pessoas, às vezes o modo da gente tratar com as pessoas, a gente ganha aquela pessoa, com amor. Você mostra o erro, está errado, eu te amo, mas está errado, gosto mais de você, mas isso aqui está errado. Às vezes a gente precisa lembrar disso. A bênção dada de manhã aos berros se transforma em maldição. Imagina, a pessoa vai te falar e grita e não sabe falar. Cuidado com essa parte. Mostre o erro, mas peça a Deus sabedoria para que você faça isso de uma maneira que você possa ganhar o seu irmão, que você possa recuperar o seu irmão. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas de todas elas o Senhor coloca ele de pé. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. O Senhor perdoa nossos pecados, nos ajuda, mas a recomendação do apóstolo Paulo é a seguinte: você que está em pé, cuide para não cair. Então, fale, mas fale com amor. E por último, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o ide e fazer discípulo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, ide
ide fazer discípulo, que está escrito assim, Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O último ide de Jesus que nós vamos falar nessa noite, o ide fazei discípulo, ide e ensinai, ide pregar o Evangelho. Algumas traduções, alguns estudiosos da Bíblia dizem que o ide, ele não está no imperativo, assim como nós temos na nossa Bíblia, mas ele é o indo pelo caminho, aonde você vai, aonde você está, aonde você chega, você ensina sobre a palavra, você faz discípulos com o seu exemplo, com o seu ensino da palavra de Deus, você anuncia Jesus, você prega pelo caminho, você prega na sua faculdade, quando você entra no seu ônibus, você prega, quando você chega no seu trabalho, você fala de Jesus, quando você está em algum lugar, você aproveita para falar a respeito de Jesus, indo pelo caminho, em todos os lugares, aonde você chega, esse Jesus que está dentro de você se manifesta, e a glória dele aparece, o nome dele é glorificado. Agora eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou finalizar, mas eu quero finalizar essa palavra com algo muito interessante para a sua vida. Eu estava estudando isso, esses textos do Evangelho de Mateus, e eu aprendi uma coisa que é muito importante, que é o ide de Jesus. Na verdade, não é apenas só um ide, mas o ide de Jesus é como se ele nos dissesse, vamos. O ide de Jesus, na verdade, é um vamos. Ele vai conosco. Quando você precisa se reconciliar com alguém, ele vai com você para se reconciliar. Jesus não é igual aqueles líderes que ficam mandando, faz isso, faz aquilo outro, limpa aquilo, faz aquilo outro. Não, é aquele líder que vai com você e te mostra como é que faz, que coisa linda. Então quando você precisa andar uma segunda milha, ele anda com você. Quando você precisa perdoar, ele perdoa com você. Quando você precisa ir pedir perdão, ele vai com você. Quando você precisa ir negociar uma dívida, ele vai com você. Quando você precisa ir em algum lugar que você não quer muito ir, ele vai com você para te ajudar. Então, na verdade, o ide de Jesus... Pessoal que está no Facebook, aí para o áudio aqui do nosso YouTube. Vamos ver se a gente volta aqui já já. Tá tudo certo? Vamos aguardar só um minutinho aqui para a gente finalizar os ides de Jesus. Pena. O Fernandinho vai buscar uma água para mim. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no YouTube também. E vamos continuar. Está quase terminando aqui. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. O pastor Salmão está aqui, vai orar por você, vai abençoar a sua vida, a sua casa. E essa semana será uma semana de muitas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos só esperar o YouTube voltar e a gente continua aí no Instagram, no nosso Facebook, só um minutinho. Se eu fechar, ele vai parar. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, parece. Voltou? Ok, vamos voltar aqui então para a gente finalizar. O último ide de Jesus é o ide fazer discípulo. Nós precisamos fazer discípulos, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, levar as pessoas a acreditar no Evangelho, a acreditar e a seguir a palavra de Deus. E o mais importante de tudo é saber que o ide de Jesus não é apenas um ide, mas é um vamos. Ele vai com a gente. Jesus, quando ele manda, ele apenas não te manda fazer sozinho, vai reconciliar, vai andar uma segunda milha. Não, ele vai com a gente.
Ele caminha com a gente. Então não é apenas um id, mas é como se ele pegasse na nossa mão e falasse: vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, porque ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Quando nós precisamos pedir perdão, Ele está conosco. Quando nós precisamos exercer misericórdia, Ele está conosco. Quando nós precisamos andar uma segunda milha, Ele está conosco. Quando nós precisamos ir fazer discípulo, Ele está conosco, porque Ele está conosco todos os dias. Então, se eu pudesse traduzir isso para uma palavra mais na moda, para um contexto mais na moda, principalmente da juventude, eu diria que o id de Jesus é como se ele dissesse assim: bora lá, vamos junto. É como se tivesse assim, é como se Jesus dissesse para a gente assim: ó, partiu, vamos junto, bora. É como se Jesus fosse com a gente, como ele vai com a gente. Então o id é um vamos, é um bora, é um partiu, vamos junto. Ele está conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, meu querido, fique firme com Jesus, continue no caminho do Senhor, não deixa. Eu quero terminar agora também dizendo isso. Eu gravei um pequeno áudio hoje, um pequeno vídeo hoje falando sobre isso. Não deixe que esse tempo de sofrimento traga um adoecimento para você. Não deixe que essas notícias da televisão o tempo todo tragam uma confusão, um adoecimento na sua mente. Mas garra com Jesus. Eu recomendo a leitura do Evangelho de João, recomendo para você a leitura dos Salmos, dos Provérbios. Você que está aí, só assistindo Netflix, você que está aí o tempo todo assistindo televisão, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, leia um capítulo da Bíblia todo dia, leia um texto da Bíblia, pense sobre ele. Se tiver dúvida, nos procure alguém que você sabe que conhece a Bíblia, tire as dúvidas, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Nós vamos orar para você, nós vamos encerrar esse momento. O pastor Salomão vai vir aqui também para a gente orar, em nome de Jesus, e que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar derramando sobre você a bênção dele. No domingo que vem, nós teremos a escola dominical pela manhã, às 8h30 da manhã, e nós vamos fazer algo diferente. O pastor Salomão está chegando aqui. Nós vamos fazer um debate sobre os capítulos de 2 Coríntios, pastor, do 1 Coríntios. O pastor vai estar falando aqui com mais detalhe, mas vai ser uma bênção. Irmãos, você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque quando começa o culto, começa a escola dominical, você é avisado que começou. Então se inscreva aí, ative o sininho para que você seja notificado a cada culto, cada escola dominical que acontecer aqui pelo YouTube. Pastor Samuel, Deus abençoe aí para você. Amém. Obrigado, Carlos. Obrigado a toda a igreja. Creio que esta palavra veio do céu para o seu coração, pois sentimos abençoados, sentimos realmente tocados. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Nós estaremos celebrando e cultuando ao Senhor aqui nessa casa, nesse templo tão bonito. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 23. Eu vou convidar você para a gente ler o Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ler só textos do Evangelho de Mateus. Pegue a sua Bíblia. Eu fiquei sabendo que durante essa quarentena tem muita Bíblia que está empoeirada. Misericórdia, né? Pegue essa Bíblia, limpa ela, abra no Evangelho de Mateus, fica com ela na mão aí, e nós vamos juntos ler e meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23, está escrito assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta, faze a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto ele ainda está no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali,
enquanto não pagares o último centavo. Queridos, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre o ide de Jesus. Alguns mandamentos que o Senhor Ele nos deu. O Evangelho de Mateus, nós encontramos pelo menos 5 desses mandamentos que eu gostaria de chamar de ide, ou vá, ou faça. Então eu gostaria de convidar você a gente pensar aqui em alguns tópicos e algumas coisas que Jesus nos mandou fazer. E com isso nós vamos relembrar, e relembrando, nós vamos aplicar isso na nossa vida. O primeiro ide que eu gostaria de convidá-los a uma reflexão é o ide e reconciliar. Jesus disse: se você vier trazer uma oferta, e aí te lembrares que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar, vá e se reconcilie primeiro com o seu irmão. Há um chamado no Evangelho, há um chamado na palavra de Deus, que nos convida à reconciliação, que nos convida a reatar laços quebrados, que nos convida a refazer algo que se perdeu com o caminho, com o tempo. Deus, Ele nos chama a uma reconciliação. Queridos, muitas vezes essas reconciliações, ela não é simples, ela acontece dentro de um âmbito de quebrantamento, ela acontece dentro de um lugar onde o nosso orgulho tem que ser lançado por terra, mas o Senhor, Ele nos convida a reconciliar. Quando você lê o Evangelho, quando você lê as cartas de Paulo, principalmente no 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18, Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo. E a parte final do versículo ele diz: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. É preciso um passo de fé, é preciso um passo nosso para nos reconciliarmos, para reatar laço, para refazer famílias. Quantas pessoas estão brigadas nessa noite? Quantas pessoas estão afastadas por causa do orgulho? Talvez você me diga assim: mas a culpa não foi minha, a culpa daquela briga não foi minha, a culpa daquela discussão não foi minha. Queridos, o Senhor nos chama a reconciliar, nos chama agora a pegar o telefone, ligar para alguém, nos chama agora a pegar um WhatsApp e mandar um áudio, mandar um texto para alguém dizendo: me perdoa, me desculpa, eu preciso reatar com você, Deus falou no meu coração. A Bíblia nos ensina que quando depender de nós, temos que ter paz com todos os homens, paz com todas as pessoas. O primeiro ide de Jesus, a primeira reflexão é um chamado à reconciliação, um chamado a refazer os laços que se quebraram, um chamado a pedir perdão, a dizer: eu errei, a dizer: eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço que falhei, e eu preciso que você me perdoe, eu preciso reatar com você. Querido, se Deus está falando no seu coração, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus e reate laços, reconcilie. Esse é o ministério que Ele nos deu, o ministério da reconciliação. Número 2, segundo ide de Jesus. Se você está com a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 39, que é Mateus capítulo 5, verso 39, o segundo ide a segunda milha. Mateus capítulo 5, algumas Bíblias vão estar na mesma página ou na outra página, está escrito assim, Mateus capítulo 5, verso 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos,
segunda milha. Jesus nos ensinou que quando um servo faz só aquilo que lhe foi pedido, ele é inútil. O Senhor, Ele nos chama a fazer mais do que aquilo que nos foi dado, a fazer com mais excelência, a fazer com mais cuidado, a fazer com mais perfeição aquilo que nos foi entregue pelo Senhor. Ele está dizendo: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se te ferir a face direita, vira também a outra face, a face esquerda. Um grande teólogo muito famoso chamado John Stott. O John Stott, ele escreveu um livro chamado A Contracultura do Reino. E ele explica no seu livro, na sua dissertação, que o reino de Deus, ele vai na contracultura desse mundo. Nesse mundo nós aprendemos: se te bateu, bata também. Se te fez mal, faça mal também. Mas a contracultura do reino, a contracultura do evangelho nos leva na contramão de tudo isso. Às vezes a gente lê esse texto, é difícil para a gente pensar isso. Deixa eu tentar ilustrar para você o que Jesus estava falando. Os judeus viviam sobre o domínio dos romanos na época de Jesus. Roma estava ali escravizando os judeus, estava dominando os judeus no âmbito político, social. Eles estavam comandando os judeus. Então era muito comum a seguinte situação: ia um judeu caminhando de um lugar para o outro. Quando ele estava chegando na cidade, lá estava um soldado romano que ia para onde ele estava vindo. O que o soldado romano fazia? Tirava a sua armadura pesada, colocava em cima das costas do judeu e dizia: leva para mim. Imagine só, você caminhou 2-3 quilômetros, um soldado põe as suas armaduras e fala: vai comigo. Jesus estava dizendo para ele: se te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. Se te dá um tapa na cara, vira a outra cara. Queridos, mas preste atenção nisso. O que Jesus estava ensinando a eles é que a vida valia mais do que um desaforo. A vida deles era mais importante, porque as pessoas que retrucavam com aquele soldado romano, o soldado romano tirava a espada, cortava a cabeça deles e seguia a sua vida. A vida era mais importante que o orgulho naquele momento. Queridos, quantas pessoas perderam a vida porque são orgulhosas? É ou não é? Quantas vezes a gente já viu isso? Uma pessoa que reagiu a um assalto, uma pessoa que quis uma briga, que quis comprar uma briga. A Bíblia fala sobre isso, fala: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, não é verdade? Mais vale uma pessoa medrosa, viva, do que um corajoso morto. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Se for preciso, ande 2 milha. Se for para evitar uma confusão, uma briga, um desentendimento, se for para você evitar um mau testemunho, caminhe 2 milha, dê o rosto para bater, caminha, leva um desaforo para casa, mas evita um mal maior para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Faça mais do que é pedido. Jesus não está nos ensinando, queridos, aqui como ele diz: se te pedir a capa, dá também a sua túnica. Jesus está nos ensinando a fazer aquilo que é preciso fazer para preservar a nossa vida, a nossa integridade física, para evitar um mal maior. Então, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, às vezes a gente olha: mas para que essa cerca? Para que esse impedimento? Não é uma cerca, não é um impedimento, é uma proteção de Deus para a gente, é um livramento de Deus para as nossas vidas. Então o segundo item de Jesus é esse: vá, caminhe 1 milha a mais, caminhe um pouco mais, faça um pouco mais. Número 3, Mateus capítulo 9. Eu queria que você em casa pegasse a Bíblia, como eu queria que você pegasse a Bíblia e você fosse marcando esses textos, e você fosse ler esses textos depois e meditar sobre isso, porque o nosso vídeo vai ficar disponível aí no YouTube. Você pode ver quantas vezes você quiser, marcando na sua Bíblia, pode fazer pergunta, pode mandar pergunta, o pastor Salmão está ali e vai responder tudo que você precisar. Mateus capítulo 9, versículo 13.
Terceiro ide e aprendei o que significa misericórdia. Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Jesus disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está nos ensinando sobre o significado de misericórdia. Misericórdia é uma palavra interessante, porque ela é uma junção de duas palavras, miser e córdia, ou cardia. Miser de miséria, e córdia ou cardia de coração. Então misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, na miséria alheia. O que Jesus está nos ensinando aqui é algo que a gente deveria ter aprendido há muito tempo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós convivemos com pessoas o tempo todo. Não tem como nós não convivermos com as pessoas. E queridos, pessoas são problemáticas, pessoas são chatas, pessoas são aborrecidas, pessoas às vezes nos tiram do sério. O que Jesus está nos ensinando é aprender misericórdia, o exercício da misericórdia. Nós precisamos de misericórdia todos os dias, para conviver com os nossos pares, para conviver com os nossos chefes, para conviver com os nossos funcionários, para conviver com a nossa igreja, com os nossos amigos. É um aprendizado constante do que é misericórdia. E misericórdia significa perdoar de novo, e 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 quantas vezes for preciso exercer a misericórdia, exercer o perdão, porque nós não estamos lidando o tempo todo com máquina, com computador, nós não estamos lidando o tempo todo com ferramentas, nós estamos lidando com pessoas, e quando você lidar com pessoas, você precisa o exercício da misericórdia, sempre e sempre e sempre. É o que Jesus está nos ensinando. Aprenda o que significa misericórdia. A misericórdia é que Deus, Ele nos perdoa, como está no Mateus capítulo 6, assim como eu perdoo vocês, vocês também têm que perdoar. E é assim que nós vamos exercendo a misericórdia. Deus vai nos perdoando todos os dias, e a gente vai perdoando as pessoas também todos os dias, vai aprendendo o exercício da misericórdia, vai praticando a misericórdia, vai praticando a compaixão, vai praticando o perdão, vai praticando o amor. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Parece que ele sabe, parece não, é certeza, ele sabe o que ele está dizendo. Suportar as pessoas não é fácil, conviver com as pessoas não é fácil, é preciso aprender a misericórdia, é preciso suportar as pessoas em amor. Quarto e penúltimo ide, o ide de Jesus em Mateus capítulo 18, caminhe com a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 15, Mateus capítulo 18, versículo 15, esse aqui é interessante. Ide e mostrai o erro. Mateus capítulo 18, versículo de número 15. Vamos ler. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não vos atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O nosso quarto id é o ide e mostrar o erro. Jesus está nos ensinando: se você ver o seu irmão pecar, vai no Facebook, vai no Instagram e coloca lá para todo mundo ver. É isso que Jesus está ensinando? Não. Se você ver o seu irmão pecar, sai na cidade inteira falando dele, difamando, contando para todo mundo, fofoca.
Não é isso que Jesus está ensinando. Se você ver o seu irmão pecar, vai lá na igreja matriz e manda anunciar lá, para todo mundo saber. Não, se você ver o seu irmão pecar, vá ter com ele e fala para ele, mostra para ele o erro. Queridos, isso é uma coisa difícil. Os líderes, as pessoas que estão em liderança, têm mais habilidade com essa questão, mas é uma questão difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você: os seus amigos não são aqueles que te batem nas costas e aplaudem tudo que você faz. Amigos verdadeiros são aqueles que também te mostram o seu erro. Um líder bom não é aquele líder bonzinho que te apoia em tudo, mas é um líder que chega para você e fala: aí parou, já chega, está errado, isso aí não está em acordo com a palavra de Deus, isso aí não está batendo com a Bíblia, isso aí não está batendo com um testemunho de crente, isso aí não está correto. Vai, mostra o erro, vai, ensina que aquilo não está errado. É para você e é difícil, mas a Bíblia está nos mandando fazer isso. Vai ter com seu irmão, vem cá, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia aqui. Se for preciso, leva um ou dois, leva para a pessoa, fala: vamos trocar uma ideia aqui, está errado, isso não está correto, você está fazendo de maneira errada, a Bíblia ensina. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, uma coisa que eu tenho visto com frequência. A Bíblia diz assim, em Provérbios: até a bênção dada de manhã aos berros, ela se transforma em maldição. Existem pessoas que estão fazendo quase que correto, porque elas veem o erro, elas vão falar sobre o erro que a pessoa, mas elas não têm um pingo de papa na língua, elas chegam gritando, mostrando. Querido, às vezes a gente precisa aprender com Jesus. Jesus, quando ele queria repreender, estava só ele, os discípulos, ele repreendia duro, mas com eles, em público, ele elogiava, lá na casa deles, ele corrigia. Às vezes o modo da gente falar com as pessoas, às vezes o modo da gente tratar com as pessoas, a gente ganha aquela pessoa, com amor. Você mostra o erro, está errado, eu te amo, mas está errado, gosto mais de você, mas isso aqui está errado. Às vezes a gente precisa lembrar disso. A bênção dada de manhã aos berros se transforma em maldição. Imagina, a pessoa vai te falar e grita e não sabe falar. Cuidado com essa parte. Mostre o erro, mas peça a Deus sabedoria para que você faça isso de uma maneira que você possa ganhar o seu irmão, que você possa recuperar o seu irmão. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas de todas elas o Senhor coloca ele de pé. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. O Senhor perdoa nossos pecados, nos ajuda, mas a recomendação do apóstolo Paulo é a seguinte: você que está em pé, cuide para não cair. Então, fale, mas fale com amor. E por último, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o ide e fazer discípulo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, ide e fazer discípulo. Que está escrito assim, Mateus 28, versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O último ide de Jesus que nós vamos falar nessa noite: o ide, fazei discípulo, ide e ensinai, ide e pregai o Evangelho. Algumas traduções, alguns estudiosos da Bíblia dizem que o ide, ele não está no imperativo, assim como nós temos na nossa Bíblia, mas ele é o indo pelo caminho. Aonde você vai, aonde você está, aonde você chega, você ensina sobre a palavra, você faz discípulos com o seu exemplo, com o seu ensino da palavra de Deus, você anuncia Jesus, você prega pelo caminho, você prega na sua faculdade, quando você entra no seu ônibus, você prega, quando você chega no seu trabalho, você fala de Jesus, quando você está em algum lugar, você aproveita para falar a respeito de Jesus, indo pelo caminho, em todos os lugares,
aonde você chega, esse Jesus que está dentro de você se manifesta, e a glória dele aparece, o nome dele é glorificado. Agora eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou finalizar, mas eu quero finalizar essa palavra com algo muito interessante para a sua vida. Eu estava estudando esses textos do Evangelho de Mateus, e eu aprendi uma coisa que é muito importante, que é o id de Jesus. Na verdade, não é apenas só um id, mas o id de Jesus é como se ele nos dissesse: vamos. O id de Jesus, na verdade, é um vamos. Ele vai conosco. Quando você precisa se reconciliar com alguém, ele vai com você para se reconciliar. Jesus não é igual aqueles líderes que ficam mandando: faz isso, faz aquilo outro, limpa aquilo, faz aquilo outro. Não, é aquele líder que vai com você e te mostra como é que faz. Olha que coisa linda. Então, quando você precisa andar uma segunda milha, ele anda com você. Quando você precisa perdoar, ele perdoa com você. Quando você precisa ir pedir perdão, ele vai com você. Quando você precisa ir negociar uma dívida, ele vai com você. Quando você precisa ir em algum lugar que você não quer muito ir, ele vai com você para te ajudar. Então, na verdade, o id de Jesus... Pessoal que está no Facebook, aí para o áudio aqui do nosso Instagram, do nosso YouTube. Vamos ver se a gente volta aqui já. Tá tudo certo? Vamos aguardar só um minutinho aqui para a gente finalizar os idos de Jesus. Pena. O Fernandinho vai buscar uma água para mim. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no YouTube também, e vamos continuar. Está quase terminando aqui. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. O pastor Salmão está aqui, vai orar por você, vai abençoar a sua vida, a sua casa. E essa semana será uma semana de muitas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos só esperar o YouTube voltar e a gente continua aí no Instagram, no nosso Facebook, só um minutinho. Se eu fechar, ele vai parar. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, voltou? Ok, vamos voltar aqui então para a gente finalizar. O último id de Jesus é o id de fazer discípulo. Nós precisamos fazer discípulos, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, levar as pessoas a acreditar no Evangelho, a acreditar e a seguir a palavra de Deus. E o mais importante de tudo é saber que o id de Jesus não é apenas um id, mas é um vamos. Ele vai com a gente. Jesus, quando ele manda, ele apenas não te manda fazer sozinho, vai reconciliar, vai andar uma segunda milha. Não, ele vai com a gente. Ele caminha com a gente. Então não é apenas um id, mas é como se ele pegasse na nossa mão e falasse: vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, porque ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Quando nós precisamos pedir perdão, ele está conosco. Quando nós precisamos exercer misericórdia, ele está conosco. Quando nós precisamos andar uma segunda milha, ele está conosco. Quando nós precisamos ir fazer discípulo, ele está conosco, porque ele está conosco todos os dias. Então, se eu pudesse traduzir isso para uma palavra mais na moda, para um contexto mais na moda, principalmente da juventude, eu diria que o id de Jesus é como se ele dissesse assim: bora lá, vamos junto. É como se tivesse assim, é como se Jesus dissesse para a gente assim: ó, partiu, vamos junto, bora. É como se Jesus fosse com a gente, como ele vai com a gente. Então o id é um vamos, é um bora, é um partiu, vamos junto. Ele está conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, meu querido, fique firme com Jesus, continue no caminho do Senhor,
Não deixa, eu quero terminar agora também dizendo isso. Eu gravei um pequeno áudio hoje, um pequeno vídeo hoje falando sobre isso. Não deixe que esse tempo de sofrimento traga um adoecimento para você. Não deixe que essas notícias da televisão o tempo todo tragam uma confusão, um adoecimento na sua mente. Mas garra com Jesus. Eu recomendo a leitura do Evangelho de João. Recomendo para você a leitura do Salmo, dos Provérbios. Você que está aí, só assistindo Netflix, você que está aí o tempo todo assistindo televisão, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Leia um capítulo da Bíblia todo dia, leia um texto da Bíblia, pense sobre ele. Se tiver dúvida, nos procure alguém que você sabe que conhece a Bíblia, tire as dúvidas, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Nós vamos orar para você, nós vamos encerrar esse momento. O pastor Salomão vai vir aqui também para a gente orar, em nome de Jesus, e que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar derramando sobre você a bênção dele. No domingo que vem, nós teremos a escola dominical pela manhã, às 8h30 da manhã, e nós vamos fazer algo diferente. O pastor Salomão está chegando aqui. Nós vamos fazer um debate sobre os capítulos de 2 Coríntios, pastor, do 1 Coríntios. O pastor vai estar falando aqui com mais detalhe, mas vai ser uma bênção. Irmãos, você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque quando começa o culto, começa a escola dominical, você é avisado que começou. Então se inscreva aí, ative o sininho para que você seja notificado a cada culto, cada escola dominical que acontecer aqui pelo YouTube. Pastor Samuel, Deus abençoe aí para você. Amém. Obrigado, Carlos. Obrigado a toda a igreja. Creio que esta palavra veio do céu para o seu coração, pois sentimos abençoado, sentimos realmente tocados. Valeu, pessoal. Deus abençoe.